assim, irmã? Não é assim? Ó, que tanto você faz na igreja, que tanto você faz na igreja, que tanto você faz na igreja. Mas é que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, muitas vezes, infelizmente, a gente não tem aquele aspecto familiar. Nós somos família porque Deus escolheu você naquela família, seu papai, sua mamãe. Deus escolheu ali os seus filhos, os seus netos, enfim. Sabe, amados? Mas você não tem uma familiaridade, você não tem, sabe, uma veracidade, uma verdade como família, que deveríamos ter, sabe, amados? Por isso que infelizmente ainda nós precisamos, como servos de Deus, como pregadores, como ministros do Evangelho, vocês que ouvem a palavra de Deus, nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai deixar claro em vários versículos e diz, ao quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união, aleluia. A Bíblia fala sobre a unidade da fé, a Bíblia fala sobre os domésticos da fé, a Bíblia fala sobre a família de Deus, a Bíblia fala sobre quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Deus criou foi o homem, em seguida a mulher para o homem, e aí ali uniu a mulher com o homem com a mulher, e se tornaram uma só carne. Ali se tornaram uma só carne, sabe, uma só pessoa. Então ali ele fez ali o casamento, uniu, né, as duas pessoas, homem e mulher, macho e fêmea, para que depois viessem os filhos, viesse a prole, para que se formasse uma família. E aí dá-se a entender que a família é uma instituição, vamos dizer assim, uma instituição rara nos dias de hoje. A família, o casamento é uma instituição rara nos dias de hoje. A família é uma instituição com princípios, que tem que ter princípios, princípio, porque Deus que começou, que iniciou a família, o casamento. E aí em seguida, amados, a gente vê que a gente pode estender a família aos parentes, aos familiares, né? Aí vem, né, os agregados, né? Vem o agregado, os familiares, sogro, sogra, cunhado, cunhada, concunhado, e sobrinho da esposa, e assim vai, sabe, amados? Então, a família é uma instituição criada por Deus, mas infelizmente, sabe, a cada ano que passa, a cada dia que passa, irmãos, a família ela vai sendo, sabe, deturpada, a família ela vai sendo, sabe, sucateada, a família ela vai se perdendo com o tempo, e aí a gente começa a criar uma família, uma nova família em Cristo. Jesus é família. Jesus, Jesus ele ensina que nós somos uma família. Nós somos uma família em Deus. Nós somos um só em Deus. Sabe, amados? É um só Pai, é um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há uma só família. Uma só família. Hoje nós estamos aqui na terra, sabe, amados? Ali amando, perdoando, deixando de amar, deixando de perdoar, sabe, falhando, sabe, se acertando o tempo todo. Sabe que mais? O que eu quero falar para você nessa noite é que a gente vai se acostumando, vai se familiarizando, e é dentro muitas vezes da igreja, que você começa a criar esse vínculo, a criar esse amor, esse afeto, essa cumplicidade, esse carinho. Sabe, dentro da igreja você começa a ter respeito, começa a ser respeitado. É dentro da igreja que você começa a ser amado, você começa a aprender a amar. Eu vou ser franco com vocês, amados. Eu comecei a aprender a amar, a perdoar, quando eu comecei a buscar a Deus, os caminhos do Senhor, comecei a buscar a presença de Deus através de uma igreja, sabe, amado? Através de uma igreja eu vim aprender coisas que eu não sabia lá fora, porque para mim lá fora, sabe, queridos, era viver aleatoriamente, viver, sabe, loucamente lá fora. Família não tinha, sabe, valor algum, sabe, uma festinha de aniversário não tinha valor algum. Sabe, queridos? Então é aí que eu vejo o quanto Deus ele usa as coisas simples, sabe, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, como diz a palavra do Senhor, sabe, ele chama, né, as coisas simples, homens simples, homens que não tem homens indoutos, como foram os discípulos, como foram
os profetas, sabe, amados, como foram homens e mulheres ali, que foram totalmente usados por Deus, mas foram pessoas com traumas, foram pessoas que foram traumatizadas, pessoas que foram, sabe, assim, podemos dizer, pessoas que adquiriram trauma com o tempo, adquiriram, sabe, mazelas com o tempo, porque foram, vamos dizer assim, hoje a gente fala sobre o bullying, né? Mas antigamente não se tinha essa palavra, né? Dizia que era chacota, né? Eles caçoavam das pessoas, sabe? Então, amados, mas todos eles, os discípulos, os apóstolos e os profetas de Deus, todos eles, queridos, tiveram alguma coisa ali, sabe, em comum, sabe? Um era gordo, o outro era baixinho, o outro era careca, o outro tinha a orelha maior, o outro tinha o nariz maior, sabe? Então é isso, sabe, amados? É desse jeito. E Deus foi pegando aqueles que, sabe, é o baixinho, vai lá baixinho, vai baixinho. Isso me faz lembrar o profeta Eliseu, né? Que ele era calvo, e aí alguns meninos falaram, vai calvo, vai careca, vai careca. E o profeta olhou, e assim, quando ele olhou, ele profetizou lá, e saiu duas ursas da floresta, pegou as crianças ali, e acabaram matando as crianças ali. Mas o que eu quero falar, amados, é que assim, Deus, ele pega as coisas simples, sabe, as coisas que não são, sabe, para confundir as que são, sabe. Deus, ele pega as pessoas com menos recurso, sabe, amados, para estar usando, para estar enchendo da presença dele, sabe, queridos. E aí, você que é todo, sabe, que está todo ali debilitado, que tem muitos traumas, que tem muitas mazelas, sabe, você começa a ir para a casa de Deus, e ali, Deus, ele começa a usar os seus vasos tremendamente, e ali você começa a dar atenção para a palavra de Deus, ali você começa a dar ouvido para as coisas de Deus, e ali você começa a amadurecer em Deus, ali você começa a aprender. É numa igreja que você começa a aprender, é na casa de Deus que você começa a aprender o que é família, é na casa de Deus que você começa a aprender, sabe, o que é se familiarizar com os outros, é na casa de Deus que você começa a ter a sabedoria, é na casa de Deus que você não é somente inteligente, mas você tem a sabedoria de Deus. Vai para a casa da Baixai, aleluia. Toca a guitarra para mim, meu filho, por favor. Aleluia, glória a Deus, amado, porque infelizmente nós somos cheios de traumas, nós somos cheios de mazelas, infelizmente, e o mundo está aí, ó, para dizer, olha, você não presta, o mundo está aí para dizer, olha, você não vale nada, mas eu quero te dizer, Jesus diz para mim e para você, você vale muito, aleluia, você vale muito. Eu quero dizer para você nessa noite, toma posse do que eu estou dizendo, você vale muito. Diga assim, eu valho muito, eu valho muito. Diga, eu valho muito. Aleluia, glória a Deus. Amados, você agora vai pegar a tua Bíblia. Vai pegar a tua Bíblia e abrir no livro de Atos, capítulo 3. Isso, pode aumentar para nós, a sabor. Mais alto. Isso. Isso. Isso, aleluia, Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 3. E é assim, amados, que Jesus, que o próprio Deus usou um homem simples, um pescador, um homem que pescava peixes, e a partir daquele momento começou a pescar almas. Aleluia, aleluia. Ele começou a pescar homens, começou a pescar almas. Um homem sem sabedoria nenhuma, um homem sem inteligência nenhuma. Não era um Albert Einstein, né? E não era um Einstein, sabe? Era um homem totalmente indulto, um homem sem cultura alguma, diferente do apóstolo Paulo, né? Paulo era um homem usado, Paulo era um homem inteligente, Paulo estava nas melhores escolas. Aleluia. Pega a tua Bíblia, leva a tua Bíblia. Aleluia. Não quero interromper o teu silêncio, Pai. Que eu encontro paz. Vamos lá. O vento da aflição era apagar a chama da minha adoração. Vamos lá, vai.
acalma o meu. O vento está soprando, o vento está soprando, mas é te adorando, que venço matando. Isso, acalma o meu coração. Diga pro Senhor, acalma o coração, acalma o meu coração. Diga pra ele, deixa pro Senhor. Choro este mundo, te põe para a presença, acalma o meu coração. O barulho do mar, o barulho do mar, vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas que a fé de me conduzir. Perdoa se pensei meio ao teus pés, tu estivesse aqui. Viver a superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer, não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, tua minha fé. Minha fé batalha. Se a igreja for convicção nessa noite, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Ele está soprando, mas é te adorando, eu sou capítulo 3 de Atos. Só vejo esse mundo. Se for em tua presença, acalma o. Versículo 1. Aqui diz, amado, a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Aleluia. E nós precisamos, amado, acalmar o coração, para que os traumas saiam das nossas vidas, para que as más experiências saiam das nossas vidas, as más histórias saiam das nossas vidas. Sabe, amado, precisamos acalmar os nossos corações, colocar os nossos corações em Deus. Mas a gente sabe, amado, que muitos aqui sofrem muita coisa. A gente sabe que muitos aqui hoje, neste momento, nesta noite, passa por bullying, passa por, sabe, por chacota muitas vezes, porque você está vindo à casa de Deus. Mas eu quero dizer para você, amado, cada vez que você vem à casa de Deus, mais forte em Deus você fica. Mais forte em Deus você fica. Sabe, amado, mais sábio você fica. Mais cheio da presença de Deus você fica. Sabe, amado, mais cheio da presença, da bondade de Deus você fica. Ele disse aqui, ó, aleluia. Ele disse aqui, o evangelista Robson disse que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência da presença de Deus. Que as trevas é a ausência da luz. Que o frio é a ausência do calor. Amados, e é verdade. Sabe, você pode perceber que a gente muitas vezes fica frio espiritualmente. Por quê? Porque estamos com a ausência do calor de Deus. Porque estamos muitas vezes com a ausência do calor humano. Muitas vezes com a ausência que está vindo da casa de Deus. Sabe, sendo aquela brasinha, sabe, sendo aquele carvãozinho, sabe, que começa a se afastar. E quando você começa a afastar, você começa a esfriar. Você esfria e acaba morrendo. Isso é a ausência do calor, a ausência da luz, a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus que reflete sobre a minha e a tua vida, sabe? A luz da palavra de Deus, amado, e resplandece na tua vida. E quando ela começa a entrar no teu ouvido, ela começa a descer para o teu coração, ela começa a adentrar no teu coração, e ela começa a fazer vida na tua vida. Você começa a ser outra pessoa, você começa a ter outros pensamentos, outras atitudes. E aqui nós vamos ver acerca do livro de Atos. Deus usou um homem totalmente indouto, um homem totalmente, sabe, amados, vamos dizer assim, Pedro era um homem ansioso, Pedro era um homem, sabe, muitas vezes se precipitava no falar, muitas vezes se precipitava
fazer. E como diz meu amiguinho aqui, você consegue, né? E Pedro, esse homem, esse líder, você consegue, né? Você consegue pescar, mesmo que ele não estivesse na presença de Deus ali, você consegue pescar. Você consegue fazer, sabe? Não, você consegue, sabe? Se o outro consegue, por exemplo, ser um pedreiro, você consegue. Se o outro consegue instalar uma câmera, você consegue também, sabe? Se o outro consegue pregar a palavra de Deus, você consegue também, porque a palavra de Deus não é dele. Sabe? Se você vê que o outro tem uma profissão, tem um entendimento, sabedoria, glória a Deus pela vida dele. Mas você tem que ter na tua mente e no teu coração e dizer para você mesmo: eu consigo. Sabe, mas eu consigo ir lá na igreja de Israel. Hoje eu disse sobre a doença do século, uma modernidade, que é a depressão. E a depressão justamente nada mais é do que a falta, sabe? A ausência da bondade de Deus. É a falta da presença de Deus. A depressão, amados, é a falta muitas vezes da gratidão. Eu não quero aqui estar julgando ninguém. Eu estou aqui para julgar você. Talvez você possa dizer assim: o senhor não sabe da minha vida, pastor. Você não anda dia a dia comigo. O senhor não sabe o que eu passo. Você não sabe dos meus problemas. Mas eu quero dizer para você: eu não sei dos seus problemas, mas eu conheço alguém que sabe dos teus problemas. Eu conheço alguém que conhece os teus problemas. E eu conheço alguém que pode solucionar os teus problemas. Ele pode solucionar os teus problemas. Ele pode curar você. Sabe, a maior doença, amado, é a doença da mente. A maior doença é a doença da alma. E eu quero dizer nesta noite para você que você venha ser curado em nome de Jesus o Nazareno. Vamos dizer essa palavra em Atos capítulo 3, amados. Você venha ser curado. Versículo 1. Pedro e João, assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração nona, que é às 3 horas da tarde. É isso? É isso que está na Bíblia de vocês? É isso? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro e João, olhando para ele, disse: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Diga, igreja: não tenho prata e nem ouro. Não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho te dou. Mas o que eu tenho te dou. Com mais convicção: mas o que eu tenho te dou. Mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, o Nazareno. Nazareno. Olha para o teu vizinho e diga para ele: levanta e anda. Levanta e Diga para o teu vizinho com convicção: levanta e anda. Levanta e anda. Aleluia, levanta e anda, igreja. O Senhor está dizendo aqui, ó, levanta e anda. A palavra do Senhor está dizendo no livro de Atos. Livro de Atos é atitude, é ação. Ele disse: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: olha, o que eu tenho eu te dou. Pedro e João, ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha aquilo que muitos não têm. Eles tinham aquilo que muitos poderiam ter. Eles tinham aquilo que eu e você temos a oportunidade de ter, amados. Sabe, nós temos a oportunidade de ter a presença de Deus, sabe, de ver que Deus muitas vezes para muitos não existem, porque você não consegue olhar, sabe, o olhar físico, mas o olhar espiritual pela fé você consegue. E a fé, amados, é algo que ninguém pode tirar de você. A fé é algo que só você pode tirar. A fé é algo que você pode adquirir. A fé é algo que você que determina se sai da tua vida ou se fica. Aleluia. Então ele disse aqui: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, muitas vezes você quer algo na tua vida, você espera algo na tua vida, você tem alguns sonhos, você tem sonhado, você tem desejado algumas coisas. Sabe, às vezes você tem desejado coisas que não era para você desejar. Às vezes você tem desejado coisas que estão longe do teu alcance, porque não está no aspecto, não está na direção de Deus, não está na direção da vontade de Deus. Porque nós sabemos que ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E muitas vezes Deus, Ele não permite eu e você ter algumas coisas neste momento, agora neste momento, porque talvez eu e você não saibamos como lidar com aquela coisa, com aquela situação.
Sabe, amado, talvez Deus está falando para você nessa noite, que olha aqui, eu estou dizendo para você nessa noite, que eu ainda não te dei, porque você ainda não está preparado. Eu ainda não te dei, porque ainda você não acredita, você não tem fé, você não tem crido nas minhas promessas, você não tem crido na minha palavra, você não tem se lançado 100% como eu mandei você se lançar. Pedro, desde aqui ele lançou a rede, numa noite toda, a noite toda ele pescando, ele tentando pescar, lançando a rede, mas ele estava lançando a rede lá do lado errado, ele estava lançando a rede na vontade dele, ele estava lançando a rede, sabe, mas fisicamente, sabe, e depois de tanto trabalho, depois de tantas coisas, ele não poderia ser abençoado. Ele trabalhou. Não tem um ditado que diz que o homem trabalhador o trabalhador dignifica, né? O trabalhador é dignificado, sabe, amado? Então é digno, né? Digno, como o texto da Bíblia diz, que digno é o obreiro do seu salário, sabe, amado? Então ele poderia ter pego algo, né? Mas ali talvez viesse ali naquela rede botas velhas, sapatos velhos, né? Poderiam vir ali vários detritos, várias coisas, sucatas, várias coisas ruins, várias coisas, sabe, amados, que não tinha valor algum, sabe? Então, eu e você poderíamos colocar isso nas nossas vidas. Quantas coisas, sabe, a gente tem lançado a nossa rede, sabe, e quantas coisas a gente tem puxado a nossa rede, sabe, no momento errado, e você tem lançado a rede em momentos errados, você tem lançado, sabe, a tua expectativa em pessoas erradas, você tem lançado expectativas em amizades erradas. Por isso que eu e você muitas vezes continuamos com traumas, por isso que muitas vezes eu e você não conseguimos ser libertos dos traumas, sabe, mas porque nós lançamos as nossas expectativas em pessoas que não temos que lançar. Eu quero dizer para você nessa noite, lance a sua expectativa em Jesus Cristo, lance a sua rede em Jesus Cristo, lance a sua rede para o lado direito, lance a sua rede para o lado certo, lance a sua rede para onde eu tenho determinado para você lançar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, às vezes você está dentro da igreja, mas as suas expectativas nunca são alcançadas. Você está dentro da igreja, fazendo coisas na igreja, cantando na igreja, pregando na igreja, tocando na igreja, trabalhando na igreja, vindo à igreja, sabe, mas vindo à igreja, ajudando na cantina, ajudando na hora da oração, sabe, participando dos estudos, mas as suas expectativas ainda não foram alcançadas. Talvez porque você tenha feito como Pedro, lançou a rede do lado errado, feito como Pedro, que lançou de qualquer jeito, sabe, não esperando Jesus, sabe, fazendo as coisas de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito, sabe, amados, como eu disse, colocando expectativas, sabe, em pessoas erradas, confiando em pessoas erradas, sabe, sendo confidentes com pessoas erradas, sabe, conversando aleatoriamente, conversando com pessoas que não tem que conversar, falando coisas que não tem que falar, e a própria palavra de Deus diz que a boca fala que está cheio do coração, amados, e muitas vezes nossos corações estão cheios de amarguras, nossos corações estão cheios de detritos ruins, de coisas ruins, e nós precisamos lançar a rede, mas a rede que Jesus Cristo manda lançar, para que você venha tirar muitos peixes, venha tirar fartura daquele lugar, venha tirar coisas boas daquele lugar, venha tirar o bom tesouro daquele lugar, e quem lança o bom tesouro é o Senhor, Ele tira o seu bom tesouro para te dar, e eu não estou dizendo coisas físicas, eu não estou dizendo coisas materiais, eu não estou dizendo coisas desta terra, eu estou dizendo coisas que venham do alto, os tronos de Deus, coisas que venham do céu, coisas espirituais, aleluia. Sabe o que tira os traumas das nossas vidas, queridos? O que tira os traumas das nossas vidas é quando nós lançamos nossos corações, lançamos as nossas vidas em Deus e pedimos a presença de Deus. Sabe aquilo que você tem pedido? Sabe aquilo que você tem pedido? Deus, Ele está pronto para te dar, mas você muitas vezes não está pronto para receber. Ele está pronto para te dar. Sabe, você está na fila ali esperando a tua bênção, sabe, fazendo aquela fila indiana, sabe, um atrás do outro, e a bênção está chegando, a tua senha está chegando. Aí você, por ser precipitado, você por ser ansioso, você por falar besteira demais, você por criticar demais, você por murmurar demais, você por desacreditar nas promessas de Deus, sabe, mas você começa a andar para trás, você começa a voltar, você começa a fazer como a mulher de Ló, sabe, amados,
que estava ali, Deus estava tirando a família, sabe, da perdição. E ela ficou com saudade da permissão. Tem gente, amado, que está no santo do santo, pisa no santo do santo, mas de vez em quando olha para trás, de vez em quando dá saudade lá do Egito, sabe, dá saudade daquilo que fazia, porque acha que aqueles que estão fora da casa de Deus, aqueles que estão fora da presença de Deus, aqueles que estão fora do aprisco de Deus, são mais felizes do que aqueles que estão no aprisco de Deus. E isso é mentira do adversário, isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás, amado. Feliz é aquele que tem Jesus no coração, feliz é aquele que caminha com Deus, porque você que caminha com Deus, você pode andar de cabeça erguida, você que caminha com Deus, você pode andar cheio da presença de Deus, você pode dizer, eu consigo. Você pode dizer, eu consigo, você consegue, nós conseguimos, porque nós somos mais que vencedores. Aleluia, Deus, nós somos mais que vencedores. O livro de Atos diz que são ações, são atitudes. E aqui, Pedro fez algo, eu até perguntei lá na igreja de Jardim Real, porque foi a mesma palavra que eu fiz a saudação lá, só não preguei lá, mas quase. Aleluia, quase que preguei. Uns 20 minutinhos fiquei lá. Aleluia. Porque, amados, eu sinto que a igreja precisa, sabe, muitas vezes um pastor está trazendo uma palavra, rema sobre a tua vida. Eu não estou dizendo que os meus dirigentes são incapazes, não, eles têm capacidade, porque Deus é quem capacita. Eles não são inteligentes, eles são sábios, porque eles buscam a sabedoria de Deus. Claro, eu louvo a Deus pelos dirigentes, nós temos tanto de Solemar quanto os dirigentes do Jardim Real, porque eles buscam a sabedoria de Deus. Sabe por quê, amados? Porque eles buscam ter temor a Deus, e a própria palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, igreja. Aleluia. É a árvore da vida, é a árvore da vida. Aquele que teme a Deus, amado, aquele que busca a sabedoria, ele teme a Deus. A Bíblia também diz que aquele que quer ser sábio é aquele que é ganhador de alma. Sabe, quer ser sábio, seja ganhador de alma. O homem sábio é aquele que ganha alma, é aquele que dá fruto, sabe, para o aprisco de Deus, queridos. E aqui, Pedro, para me encerrar, Pedro teve uma atitude. Pode sentar, por favor, amados. Pedro teve uma atitude. E você pode ler. Você pode ler. Pedro teve uma atitude. Depois que ele disse, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro teve uma atitude. Às vezes eu e você, amados, às vezes eu e você queremos pregar o evangelho, queremos fazer bonito lá fora, porque é fácil você evangelizar aquele que não conhece a tua história. É fácil você falar do amor de Deus para aquele lá fora que não sabe da sua história, que não conhece a sua história, que não conhece o teu passado. Então é fácil muitas vezes você pregar lá fora, porque as pessoas não vão olhar os seus erros, até mesmo erros de palavras, erros de gramática. Então eles não estão se importando, até passar batido. Então, na casa de Deus, você fica meio que preocupado, na igreja você fica meio que preocupado, porque exige-se muito. Talvez você exige muito de você mesmo, muito de você mesmo, sabe? Porque você quer, porque Deus é um Deus que gosta de zelo, é um Deus de zelo, é um Deus de reverência. Então às vezes você usa esse texto, esse versículo para colocar no teu coração, sabe? Muitas vezes você quer ali ser uma pessoa, sabe, um robô, quer ser mecânico, porque não quer errar. Às vezes erra, fica sem graça, dá um sorrisinho meio sem graça. Não é assim? Principalmente quem está começando a falar alguma coisinha, que não tem ali uma certa experiência, e aí erra aqui, erra ali, fica meio sem graça, dá uma risada aqui, outra lá, fica meio tímido. E lá fora você consegue evangelizar, você consegue fazer várias coisas, porque lá fora as pessoas não conhecem você, porque lá fora as pessoas não sabem quem você é verdadeiramente. Por isso que eu disse essa semana que a família, muitas vezes é difícil você amar, porque a família conhece. Ah, quem? O pastor Clóvis? Ah, o pastor Clóvis eu conheço. Ele é o Clovão. Clovão, ele era do pagode, era isso e aquilo. Ah, ele era bravo para Dedéu. Nossa, ele era briguento, isso, aquilo, outro. Por isso que existe um texto que diz que o profeta da casa não faz muito milagre. Sabe, porque as pessoas, elas têm um olhar, têm, sabe, um prisma, ela tem uma ótica de mim, de você, muitas vezes, errada. Uma ótica errônea sobre as nossas vidas. Eles não veem que Jesus
nos resgatou, que Jesus, sabe, já tem nos libertado a cada dia. Eles não veem que Jesus, a luz de Cristo, a luz da palavra de Cristo, sabe, amados, tem, sabe, libertado as nossas vidas. Ele tem transformado as nossas vidas a cada dia. Sabe, muitas vezes eu e você queremos, sabe o que, amados? Mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito. Mas eu quero te dizer essa noite, irmãos, pare com isso. Pare de querer provar algo para alguém. Você tem que provar para você mesma. Você tem que provar para você mesmo. Você tem que provar para Deus quem você verdadeiramente. Você tem que provar para você e para Deus quem você verdadeiramente é. Porque Deus tem feito você a pergunta. Sabe? É para Deus, é para você. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você tem que dar satisfação para Deus. Nossa, vai para a igreja de novo. Ah, está tendo festa ali. Hoje é sábado. Vamos dar uma saidinha. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar um rolezinho. Manda embora que dá tempo. Sabe, amados? E a gente vê que muitas vezes a igreja está vazia de domingo. As igrejas estão vazias de sábado. Por quê? Porque as pessoas agora estão trocando. Elas querem buscar Deus dia de semana. Mas dia de semana, às vezes, ela não consegue porque está cansada, porque trabalhou, porque não teve tempo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Sabe, amado? Aí a coisa boa não acontece. Aquela coisa que você espera não acontece. Mas sabe por que não acontece? Porque eu e você muitas vezes não buscamos o reino de Deus, não buscamos as coisas de Deus, não priorizamos as coisas de Deus, não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, amado? Estamos preocupados, sabe, com as coisas da terra, como coisa que eu e você vamos viver eternamente nessa terra, como coisa que eu e você, mas, sabe, não vamos partir daqui. Eu quero dizer para você nessa noite, nós temos um tempo, sabe, amado, um tempo determinado aqui na terra. Aleluia. Nós temos um tempo determinado. É uma só vida, não tem duas, nem três, nem quatro. É uma só vida, amado. E é essa vida que nós temos, que nós vamos ter a vida eterna, que nós vamos viver a vida eterna com Jesus Cristo. Se você determinar isso na tua vida, se você profetizar, se você procurar viver isso na tua vida, e saber que eu e você vamos morar no céu com Jesus Cristo, porque Ele está preparando lugar para mim, para você. Aleluia. Mas eu te pergunto nessa noite, você tem buscado, você tem galgado, você tem se preocupado em querer estar ao lado de Jesus? Você tem, sabe, amados, você tem crido, você tem querido, sabe, você tem, sabe, ali buscado mesmo, sabe, verdadeiramente, buscado mesmo, profundamente, amados. Está morando com Deus ou está preocupado em agradar esposa? Está preocupado em agradar marido? Está preocupado em agradar pai? Está preocupado em agradar mãe? Está preocupado em agradar filhos? Está preocupado em agradar homens? Em vez de agradar e querer agradar o autor e consumador da nossa vida, da vida eterna, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a nação. Sabe, aquele que amou verdadeiramente e tem ensinado para mim, para você todos os dias o que é o amor de verdade. Não é esse amor que nós vivemos aqui na terra, esse amor fingido, esse amor mentiroso. Nós vivemos um amor mentiroso, amado, sabe? Enquanto a gente não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e procurar vivê-la, nós estamos vivendo um amor hipócrita, um amor falso, um amor que queremos usar as pessoas. Isso eu estava dizendo para minha esposa. Eu e ela muitas vezes a gente só é procurado porque a gente serve. E eu não estou dizendo da nossa igreja, porque graças a Deus a nossa igreja, este ministério que Deus deu para mim e para minha esposa, é uma bênção de Deus. O povo que nós temos é uma bênção, são bênção de Deus para as nossas vidas. É um povo que graças a Deus, Deus colocou nas nossas vidas para nos ajudar, sabe, amado, a crescer espiritualmente, a crescer ministerialmente, a crescer, a amadurecer. É um ministério que Deus colocou aqui na terra para ficar, não é para sair, não é algo temporário, não é algo passageiro, não, até a volta de Cristo, até a volta de Cristo. Graças a Deus que este ministério, pastor Aline, pastor Robson, que Deus nos deu, que foi nos ajudando a os traumas do passado sair, as tristezas e mazelas. Nós perdemos muitas pessoas queridas, perdemos muitas pessoas que nós amávamos, pessoas que nos amavam também, pessoas que nos amavam não por aquilo que nós tínhamos para oferecer, para dar, mas por aquilo que nós éramos, que nós somos.
sabe que eu fico feliz com Deus, alegre mesmo de verdade, em saber, amados, que graças a Deus, Deus tem aberto nossos olhos espiritual para nos mostrar que nós não temos que, sabe, ficar usando as pessoas, ter amizade com as pessoas, porque a pessoa tem algo para te oferecer. Isso chama-se hipocrisia, isso chama-se falsidade, sabe? Você tem que amar o mais rico ou o mais pobre. Você tem que amar o mais bem afeiçoado como o menos afeiçoado. Você tem que amar, sabe, aquele que está mais necessitado como o menos necessitado. Nós temos que amar as pessoas igualmente, sabe? A Bíblia diz, amado, que Deus não faz acepção de homens, Deus não faz acepção de pessoas. E infelizmente nós vivemos num mundo moderno a qual as pessoas só nos amam porque tem algo a oferecer, sabe? Nós temos família, muitas vezes familiares, muitas vezes parentes que só nos aturam porque nós temos algo para oferecer, sabe, amado? Mas foi aquilo que Pedro disse, porque talvez Pedro fosse um homem também, porque ele era precipitado, porque ele era ansioso. Talvez ele não era muito querido, não. Tanto que depois que Jesus o chamou, muitos dos discípulos, né, se definhavam com ele. Houve uma história de Paulo com ele, que ali eles, né, tiveram ali uma contrariedade. Então Pedro não era um homem fácil, mas Jesus Cristo, com amor, um amor infinito, um amor, sabe, incondicional, um amor ágape, um amor que nunca se viu e nunca se irá ver. O amor de Jesus nunca se viu e nunca se irá ver, porque o amor de Jesus é o único. O amor de Jesus não é passageiro. O amor de Jesus não é algo temporário, é algo definitivo. O amor de Jesus é algo que tem começo, mas não tem fim. É algo infinito, amados. O amor de Jesus. E Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para João, Jesus olhou para Tomé, Jesus olhou para Mateus, Jesus olhou para Bartolomeu, Jesus olhou para Judas, Jesus olhou para Tadeu, Jesus olhou para Judas, amados, mesmo sabendo, sabe, que ele iria fazer coisas ruins, sabe, que ele ia tramar, sabe, que ele ia dar lugar para o adversário. É isso que eu e você precisamos aprender, amados. É amar, é a todos. Jesus disse que nós temos que amar todos. Não amar somente o bonzinho, não amar somente aquele que te ajuda, não amar aquele que te traz um dinheiro, não amar somente aquele que te ajuda no dia a dia, não amar aquele que é mais tranquilo, mas amar a todos, principalmente os inimigos. Jesus disse que nós temos que amar os inimigos. E ali, amados, quando eu vejo esse texto de Atos capítulo 3, eu vejo o amor de Deus sobre a vida de Pedro, um amor que só Deus conhecia, um amor que só Jesus conhecia. Muitos criticavam Pedro porque ele era ansioso, porque ele era precipitado, mas Jesus olhou um outro Pedro. Jesus, ele olhou dentro do coração de Pedro. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus, ele tem olhado não somente o teu exterior. Jesus, ele não tem olhado o seu estereótipo. Jesus, ele tem olhado para dentro do teu coração. Ele tem olhado também para você, sabe? Amado, sabe? O próprio Deus uma vez disse para o profeta Samuel: o homem vê com os seus próprios olhos, o homem vê o exterior, mas eu não, Deus não. Deus, ele vê o interior. Deus, ele vê o que está dentro do coração, amados. Aleluia. E através desse amor, Pedro e João foram à porta chamada Formosa. Ele foi ali à casa de Deus para orar. Aquele horário, 3 horas da tarde. E ali, quando ele se deparou com um homem que estava pedindo esmola, esmolando, um homem coxo de nascença, na porta da igreja. Sabe, esse homem coxo pode ser eu e pode ser você. Que você está bonitinho por fora, mas está coxo por dentro, está doente por dentro. Sabe, devido ao nosso orgulho, devido ao teu orgulho, devido a você não querer mostrar quem verdadeiramente você é, sabe, muitas vezes você anda coxo, porque você muitas vezes quer fazer as coisas para agradar aos outros, sabe, agradar os olhos das pessoas, sabe. E eu quero dizer, muitas vezes você acaba agradando as pessoas e acaba desagradando a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você está muitas vezes agradando as pessoas, mas está desagradando ao coração de Deus. Aleluia. Sabe, deixando de buscar a Deus, deixando de dar ouvido para as coisas de Deus. Olha para o homem, olha para o defeito do
do homem, olha para a mazela do homem, mas não olha o quão Deus tem sido maravilhoso para mim e para a tua vida. Sabe, que você tem acordado hoje, se você acordou hoje, foi Deus quem acordou você. Se os seus olhos abriram hoje, foi Deus quem abriu os seus olhos. Se você almoçou hoje, foi Deus quem te deu o alimento. Se você tomou um cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, ou jantou, foi Deus quem te deu. O ar que você respira, que eu respiro, é Deus quem tem dado. Os livramentos, é Deus quem tem dado. Aleluia, Deus tem protegido a vida de você. Aleluia. Aleluia, Deus. E Pedro, logo no finalzinho, quando ele diz, ele fita os olhos para aquele homem coxo, ele fita, ele olha, e ele diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz, ele não somente diz, Pedro, ele não somente diz, presta atenção, eu pedi lá para a igreja de Real ler depois o que ele diz. O que ele diz aí depois? O que ele faz depois? Porque livro de Atos, atitudes e ações, ele olha, fita os olhos e diz para aquele coxo: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia. Mas ele faz algo também, amados. Ele não somente fala, sabe, nós não temos que ser cristãos, pequenos cristos ou discípulos de Jesus, evangélicos, seja o nome que você queira dar, somente na palavra. Amado, o reino de Deus não é somente palavra. O reino de Deus não é somente palavras. O reino de Deus também é virtude. É virtude, é poder, aleluia. O reino de Deus não é somente palavra, igreja. O reino de Deus também é algo que Pedro deixou aí. O que ele deixou? Qual é o ensinamento que ele deixou aí? O que ele fez? O que Pedro fez depois que ele falou: olha, não tenho prata, não tenho ouro? E ele fez o quê? Ele falou ali, ó. Pode falar. Amém? Glória a Deus, amados. Jesus merece aplauso nessa noite, não? Glória a Deus. Falou com você aí, né? A palavra falou com você aí, né? Glória a Deus. Ele estendeu a mão, amados. Ele estendeu a mão. Pedro teve atitude muito bem, viu? Muito bem sacado. Deus abençoe a tua vida, viu? Que é isso mesmo. Ele estendeu a mão, igreja. Nós precisamos estender mais as mãos, amados. Aleluia. Sabe, nós estamos mais coxos do que aquele homem coxo. Nós estamos mais coxos do que aquele homem coxo, amados. Nós estamos coxos porque nós estamos falando o tempo todo, queremos falar bonito, nos preocupando em falar bonito, nos preocupando em vestir, se vestir bonito, a vestimenta bonita. Olha que ele deve ser pastor, olha que ele deve ser apóstolo, olha que ele deve ser assessor de arcanjo. Oh, irmãos, nós temos que ser bonito dentro dos corações. O próprio texto do profeta Joel diz: para que não rasguemos as nossas vestes, e sim os corações. Aleluia. Amado, é o nosso coração, nós temos que ter atitude. Nós queremos evangelizar, não sabemos nem evangelizar, igreja. Nós não sabemos evangelizar na direção de Deus, como Deus ele quer que evangelizemos. Nós não sabemos evangelizar. O cristão não sabe evangelizar, não aprendeu a evangelizar. Ele quer fazer a PEC, a PIC, a POC, a PUC. Eles querem fazer um monte de curso, faculdade, para aprender a evangelizar, para aprender a discipular. Olha, eu quero te dizer, evangelizar é a coisa mais fácil do mundo. Você fazer discípulo de Jesus é a coisa mais fácil do mundo, amados. É muito fácil, é só você pedir a sabedoria de Deus, e Deus ele vai te dar a sabedoria que você precisa para você evangelizar. E ele está dizendo: pare de somente falar, pare de falar, querer falar bonito, e começa a ter atitude, começa a visitar, querer que você me visita. Ah, mas eu não vou no hospital porque eu não tenho a capelania. Ah, eu não vou no presídio porque eu não sou pastor. Quem tem que ir para presídio é pastor. Ah, eu não vou para o hospital que é pastor. Ei, a Bíblia diz: ide por todo mundo. Não está dizendo para pastor, está dizendo para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Irmão, as pessoas estão sendo condenadas porque a gente está falando, mas a gente não tem atitude. A gente não estende a nossa mão, como o menino ali falou. A gente não estende a mão para ninguém, amados. Não queremos estender a mão, porque ele tem lepra, porque ele está sujo, porque ele é mendigo.
domingo, ai, porque é coronavírus. Irmão, você não entendeu que esse surto de coronavírus veio para afastar o cristão cada vez mais, porque você não pode abraçar, eu abraço. Você não pode abraçar, eu abraço. Ah, não pode beijar, eu beijo. Aleluia. Irmãos, eu não quero sair dessa terra, eu não quero morrer nessa terra, mas se Deus quiser me levar, glória a Deus, aleluia. Mas eu não vou deixar de abraçar, eu não vou deixar de apertar a mão de ninguém, eu não vou deixar de ter comunhão com as pessoas por causa do diabo, do coronavírus, por causa do diabo. Sabe, irmão, Covid-19, coronavírus, vai tudo pro inferno, vai tudo lá pro bar, tudo pro inferno. Eu não quero saber de Covid-19, irmãos. Tem gente que pergunta assim: fulano de tal morreu. Morreu? Ele morreu de coronavírus? Irmãos, ele morreu com Jesus? Ele morreu sem Jesus? Porque é assim que eu e você temos que ser, preocupados se o camarada morreu com Jesus ou sem. Mas não se pergunta assim: ele morreu de coronavírus? De que ele morreu? Foi acidente? Foi infarto? O que ele morreu? Irmãos, sabe? E vou dizer, e isso é no modo geral. A pessoa está lá sofrendo. Ah, estou enlutado, estou de luto pelo parente, pelo familiar. Aí vai a pessoa e coloca nos comentários assim, do que? E vai dizer assim: puxa, né, meus sentimentos, minhas condolências, né? Mas morreu de quê? Só falta perguntar: foi do coronavírus que morreu? Irmãos, sabe por quê? Sabe o que é isso? Porque o diabo está só tramando. E a gente está dizendo, sabe o que eu e você, muitas vezes, nós como crentes estamos dizendo? Que o diabo não existe. Não, o diabo não existe não. O diabo é coisa da sua cabeça. O diabo não existe não. Isso aí é invenção do homem. O diabo não existe, então por que então fica algo, sabe, batendo na tua mente para você fazer o mal? Algo batendo na sua mente para você pensar no teu passado. Algo batendo na sua mente para te esfregar na tua cara os teus traumas. E traumas, amados, traumas, porque muitos foram molestados quando era criança, muitos foram estuprados, muitos, sabe, amados, bullying, muitos foram, sabe, amados, passaram por situações difíceis, passaram fomes, muitos passaram necessidade. O camarada está usando droga, é vagabundo. Não é vagabundo não, amados. Você não sabe a depressão que o camarada estava passando, você não sabe a dificuldade que o camarada estava passando. Ele não é vagabundo não. Ele não é vagabundo não, amados. Infelizmente, o diabo foi soprando na mente dele, foi trabalhando na mente dele. Infelizmente ele foi fraco. Ele não teve uma pessoa para orar pela vida dele. Porque se ele vai saber, sabe o quê? Porque muitas vezes a família prefere dar um prato de comida, mas não quer ir à igreja, não quer levar o nome do camarada lá para o ciclo de oração. A família muitas vezes não quer levar o filho para a igreja. E vou dizer, se você não leva o teu filho para a igreja, se você não leva o teu neto para a igreja, você pode ter certeza que você vai visitar o teu filho ou o teu neto na cadeia. Infelizmente, amados, porque é a igreja que ajuda você a ouvir a palavra de Deus, é a igreja que ajuda você a despertar que o diabo existe sim, que o inferno é real sim, amados. Sabe, é na igreja que você vai aprendendo. Igreja, eclésia, igreja, eclesia, igreja, chamados para fora. Aleluia. Nós temos que ter essa atitude que Pedro teve, igreja. Atitude que muitas vezes está nos faltando. Vai conversar com um homem que mora na rua, ou uma mulher. Se você conversar com ele lá meia hora, ele vai dizer que ele era advogado, que ele era juiz, que ele era delegado, que ele era pastor, que ele era missionário, que ele era evangelista. Pode perguntar, eu era diácono da igreja, ou era cooperador da igreja, ou era ancião. Mas por que você... porque você não teve fé, porque você... Não, irmãos, não é isso não, porque o diabo bateu tanto nele. O diabo bateu tanto na família, bateu tanto no casamento, bateu tanto naquele advogado, naquele juiz, naquele delegado, naquele pastor, naquele evangelista, naquele missionário, naquele diácono. Ele bateu tanto, ele não teve um suporte espiritual, porque muitas vezes o cristão, o próprio crente, muitas vezes aponta o dedo e fica criticando, em vez de orar pela vida dele, em vez de dizer, olha, não desiste não, porque Deus, ele tem um projeto, ele vai terminar esse projeto na tua vida. Deus, ele vai terminar aquilo que ele começou na tua vida, ele tem projeto na tua vida e ele vai terminar. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente e verás a glória de Deus, meu querido. Creia na palavra de Deus. Por isso que eu não me canso, amado, de entregar a palavra do Senhor. Eu não me canso de dizer para você, vale a pena, igreja, vale a pena servir a Deus sim. Eu estava falando para minha esposa,
Minha esposa está lá na outra igreja, dando suporte na nossa igreja. E eu vim para cá. Hoje não tem tantas pessoas. Quinta-feira tinha mais gente do que hoje. Mas eu sou o pastor, pela misericórdia e bondade de Deus, o fundador desse ministério e o presidente desse ministério. Mas, irmãos, podemos ter mais outras igrejas desse ministério, mas eu quero continuar sempre o mesmo. Eu quero pregar para 2, 3, para 4, para 6 pessoas, para 1000 pessoas. Não importa, mas pessoas são pessoas. Se Deus quiser me usar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero estar pregando a palavra de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque eu tenho prazer de ser um servo de Deus. Eu tenho prazer de ser cristão. Podem me criticar, família pode me criticar, familiares, né? Família não, minha família é uma bênção, graças a Deus. Minha esposa, meus filhos são uma bênção, graças a Deus. Mas familiares, parentes, amigos, pseudos amigos, fala que eu sou vidrado, que eu sou fanático de estar na igreja. Eu sou fanático mesmo. Porque quando eu estava no mundão, amado, eu ia tocar, eu ficava 4 dias fora de casa, 4 noites fora de casa, usando droga, bebendo e me prostituindo, gastando dinheiro que eu tinha, que eu não tinha, pegando emprestado e gastando aquilo, sabe, amado? Aí eu te falo para você, que prazer é esse que eu tinha? Então eu sou fanático mesmo. Eu sou louco por Jesus mesmo. Sabe, eu amo. Isso é idólatra, sou idólatra mesmo. Eu idolatro Jesus Cristo mesmo. Eu adoro Jesus mesmo. Eu idolatro Deus mesmo. Eu idolatro fazer as coisas de Deus mesmo, mano. Sabe por que é melhor eu fazer as coisas para Deus do que fazer as coisas lá para fora, lá para o secular? Sabe, eu prefiro muito mais. Eu tenho prazer em ser pastor. Muitos podem dizer, é difícil ser pastor. Difícil, amado, é você estar na droga sem expectativa nenhuma de vida. Isso é difícil, porque não tem ninguém para orar por você. Vai eu cair no pecado, vai eu cair e deixar de ser pastor para ver. Vou meter um pau, vou sentar ali em mim e dizer, esse pastor era cheio de papapá, esse pastor era cheio de ser brabão, esse pastor era cheio de ser o bicho solto, esse pastor era cheio de falar a palavra, de estar profetizando, e não sei o que, não sei o que lá. E agora? Profetiza aí, pastor. É isso que muita gente espera de mim, de você, amado. Mas esse gostinho eu não vou dar, não. Não dê não, viu, querido? Não dê esse gostinho para ninguém, viu? Não dê esse gostinho para ninguém. Sabe, dê o gostinho de ele ver você na presença de Deus. Ter prazer e falar assim, olha, ali vai um crente, ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus, a mulher de Deus, aleluia, que além de profetizar, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, anda, ele vai ainda e estende a mão dele para levantar, sabe, aquele que está caído, levanta aquele que está coxo. Eu posso ser o presidente, eu posso ser o raio que o parta, posso ser o fundador, mas se tiver alguém precisando de um abraço meu, eu dou. Se estiver precisando que alguém estenda a mão, eu estendo. Outro dia aqui na frente, aqui de um rapaz que é conhecido de muitos aqui, com uma garrafa, um litrão de cerveja. Ele jogou a cerveja no bueiro ali, jogou a cerveja e veio me abraçar, abracei ele. Cadê o coronavírus? Não quero nem saber de coronavírus. Abracei o camarada. Pastor, eu sou afastado, eu era baterista. Querido, você é afastado, mas uma hora você vai voltar, porque Deus tem um projeto na tua vida. E eu abracei ele mesmo, amado. E não importa se eu sou presidente, se eu sou fundador, que eu seja, amados. Eu não sou melhor que Deus. Nós não somos melhor que Deus. Você quer ser o maior? Seja o menor. Aleluia. Quer ser o maior, amado? Seja o menor. Quer ter prazer de servir a Deus? Seja ingrato. Tenha gratidão no coração. Não reclame. Chega na tua casa. Sabe, tem mulher que sai da igreja, sai reclamando em casa. Tem homem que chega na igreja, chega em casa, vai chutando o cachorro, o gato, vai reclamando o tempo todo, bate porta de carro, bate porta de casa. É um tribuloso, uma tribulosa. Está na igreja escutando o tempo todo Deus falando com você. Está o tempo todo Deus falando, te ensinando, te ajudando. E muitas vezes você está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro. E aí você quer o quê? Aleluia. Você quer o quê? Aleluia. Vamos ficar de pé, amados, por favor. Vamos lá, pessoal. Não quero o teu silêncio mais. O quê? Ela
rei, em meio ao teu silêncio, não estivesse em mim. Deus está mais do que isso, pelo barulho, igreja. Viver na sua presença, sem poder me explicar. Não mesmo que morrer, não te amar, nem com alguém seja ele. Senhor, sem tua presença é fé. Acalma o coração de Deus, Você quer vir para esse lado aqui para receber oração também? Isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para que a pastora Aline venha fazer essa oração para a glória do Senhor Jesus. Isso. Qual o seu nome mesmo, Alinão? Robert. Robert? Ô, Robert, prazer, viu? Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Tenho certeza que você é de Deus, com certeza. Que uma pessoa de Deus, ela tem o prazer de receber a palavra de Deus. Essa é a verdade. Porque quando a gente se coloca na posição de humilde, Robert, a gente sabe que a pessoa precisa de Deus, quer Deus e tem Deus. Amém, Robert? E eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo ainda muitas coisas maravilhosas. Pode receber que é da parte de Deus. Porque eu sou um homem de Deus de verdade. Porque eu procuro viver a palavra de Deus. Eu procuro não ser como muitas profetadas e revelamentos. Mas eu procuro pregar aquilo que a gente procura viver. Viver a palavra de Deus verdadeiramente. Amém? Vamos estar orando. Pode estender a mão para cá, Robert, por favor. Feche os olhos todos. Eu vou pedir para a pastora Aline estar fazendo essa oração especial nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Cada um aqui nesta noite, Pai, ouviu, entendeu e recebeu a palavra que todos podemos tudo em Ti que nos fortalece. Mas precisamos manter o foco. Precisamos, Senhor, ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água. O ribeiro de água é a tua palavra, Senhor. Precisamos continuar ouvindo, Senhor. A tua palavra é verdade. Em Ti, Pai, que os nossos olhos, o nosso entendimento estejam cativos, voltados somente para o Senhor. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor, Pai. Senhor, acalma os corações nesta noite. Pai, aquilo que cada um precisa de Ti nesta noite. Fala com cada um, fortalecendo a fé. Mas que sejamos, Pai, totalmente, Senhor, sábios para entender o Teu operar e o Teu agir e voltarmos aqui com gratidão no nosso coração, totalmente, Senhor, voltados para aquilo que o Senhor tem. Senhor, somos os nossos corações nesta noite, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que adentramos. Abençoa todas as vidas e famílias, Senhor, representadas neste lugar. Abençoa a vida do Robert, Senhor. Faça segundo o Teu querer, o Teu operar sobre a vida dele. Ele é Teu filho, é Teu servo, Senhor. Conduza o Senhor pelo caminho que ele precisa, Pai. Aquilo que ele veio buscar nesta noite, Senhor, que ele ouviu o Senhor falar com ele. Entrega para ele, Senhor, e que ele venha ter o entendimento de fazer somente o que o Senhor quer sobre a vida dele, Senhor, fugindo da aparência do mal. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e rendemos graças a Ti. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Olha que prazer. Que Deus continue falando contigo, viu? Para quem precisar de bater um papo, estamos aí à disposição. Para a glória do Senhor. Vamos estar encerrando, amados. Lembrar que amanhã temos EBD na igreja sede, ali no Jardim Anhanguera, na rua João Miguel dos Santos, 245, com a rua Francisco Conrado dos Santos, também 245, às 9h30 da manhã. Tá certo, amados? 9h30 da manhã. E à noite, às 19 horas, o culto da família, o culto de ação de graça da nossa igreja sede. Amém, amados? As nossas igrejas vão estar todas reunidas lá para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Viu que você
venha entender o que Deus tem para a tua vida. Viu, amados? Que você venha entender que o que Deus quer para a tua vida sempre é perfeito, né? É bom e agradável para cada uma, para cada vida que aqui se encontra essa noite, para cada vida que ali está ao vivo, na live ali da pastora Aline, no vídeo aqui que está sendo feito, né, amados, para a glória do Senhor. Que aqueles que estão assistindo compartilhem com seus amigos, abra uma sala de bate-papo aí, sabe, amados, para evangelizar, para levar o ID, mas não somente na palavra, como eu disse, mas com atitude, com ações, sabe, amados, ações, temos que agir. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos agir, amados, para que Deus também venha agir sobre as nossas vidas. Glória a Deus, amados. Se Deus é por nós, igreja, Quem será contra nós? se Deus é por nós, igreja, Quem será contra aleluia, nós? sincero, Vamos à casa do Senhor. sem fé. É impossível agradar a O Senhor é Deus. meu pastor, E nada me e faltará. conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Pai nosso que está no céu, Santificado Vamos lá, seja o igreja. teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nós devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. glória a Deus, aleluia. Eu vou dar a mesa apostólica. Tem cantina hoje, né? Então, glória a Deus. Cadê? Já encerrou o vídeo aí? Já? Glória a Deus. Tem cantina, viu, amados? Tem cantina, tá? Pode encerrar também, por favor.